Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. A sua dúvida é se Maria, a mãe de Jesus, teria sido sem pecado e seria a nossa corredentora, juntamente com Jesus. A Bíblia diz em Romanos 3, de 23 a 25, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Considerando que todos pecaram, isso inclui Maria, mas exclui Jesus, porque a Bíblia diz que ele era sem pecado. Hebreus 4,15, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Portanto, Maria também era uma pecadora como qualquer ser humano, nasceu assim, porque herdou o pecado de Adão como eu e você. Assim como acontecia nos sacrifícios do Antigo Testamento, nos quais a ovelha ou animal sacrificado tinha que ser perfeito e sem mancha, Deus precisou enviar o seu Filho por não encontrar um homem ou mulher sem mancha. Jesus é o Cordeiro de Deus que veio ao mundo para morrer no lugar do pecador. Se Jesus tivesse pecado, seria preciso que outro morresse no lugar dele. Mas Jesus veio ao mundo sem pecado por ter nascido da concepção do Espírito Santo e não de um homem comum. Maria foi o receptáculo desse ser divino. Por não ter nascido da descendência de varão, de um homem, Jesus não herdou o pecado de Adão. Para que Maria fosse sem pecado, ela precisaria ter nascido da mesma maneira, concebida pelo Espírito Santo. Ou seja, uma concepção virginal da mãe de Maria por obra do Espírito Santo, o que não é o caso. Nós sabemos que não há qualquer evidência nesse sentido. Considerando que Maria era humana como todos nós, e não divina como Jesus, o Filho de Deus, o Filho eterno de Deus, ela tinha em si também a natureza pecaminosa como qualquer ser humano. Qualquer ser humano que nasce nesse mundo, desde a sua concepção, é pecador. Bebês não ficam pecadores depois que pecam, eles nascem pecadores, porque eles trazem em si a natureza pecaminosa que mais tarde os levará a pecar. Alguns revelam mais ou menos esse pecado ou natureza através dos pecados, ou para mais ou para menos, mas todos são pecadores. Como todo ser humano, Maria precisava de salvação e foi salva pela fé na misericórdia divina e na certeza de que Deus proveria o Cordeiro perfeito para expiação dos pecados. Ela foi salva por Jesus e pelo seu sangue derramado na cruz, como acontece com qualquer pessoa que crê no Salvador. E ela mesma diz isso. Veja, preste atenção em Lucas 1, 46 e 47. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Sim, Maria tinha um Salvador, ela não era a própria salvadora dela. Não existe qualquer problema em Maria ter tido outros filhos depois de Jesus. Isso em nada diminui o valor dessa mulher que Deus escolheu, da virgem que Deus escolheu para trazer o seu filho ao mundo. Mas o catolicismo espalhou essa ideia, essa história, por interesse, talvez até de manter os seus representantes, os seus ministros, amarrados ao celibato. Lembre-se de que filhos são uma bênção de Deus, e o sexo que gera os filhos foi dado por Deus e abençoado por Deus no Jardim do Éden, antes da queda do homem, quando Deus disse que se multiplicassem. Certamente, quando Deus disse isso no Jardim do Éden, ele não estava pensando em algo como polinização, mas ele estava falando da relação sexual entre um homem e uma mulher, entre o marido e a sua esposa. Agora, respondendo a sua outra dúvida, se Maria fosse corredentora com Jesus, ela precisaria ter sido divina, perfeita, sem pecado e fruto da concepção do Espírito Santo. Ou seja, ela teria que ser uma pessoa gêmea de Jesus, porque ela teria que ter todas as qualificações que ele tem. Além disso, se fosse assim, nós não teríamos mais uma trindade, nós seríamos não sei como é que chamaria isso, de um Deus em 4 pessoas.
Além disso, ela precisaria ter morrido, ela precisaria ter derramado o seu sangue para expiar os nossos pecados. Quem redime alguém precisa pagar um preço. E no caso da nossa redenção, o preço que devia ser pago era o sangue de um cordeiro sem defeito. Nós não encontramos nada a respeito de Maria morrendo para pagar o preço do nosso resgate. Portanto, ela não pode ser a redentora do homem, porque ela não redimiu o homem com seu sangue. A Bíblia deixa claro quem é o Redentor, sempre falando de Jesus. 1 Timóteo 2,6, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos nós, para servir de testemunha a seu tempo. Colossenses 1,14, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Romanos 3,24, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, não em Maria. Hebreus 9,12, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Esse, novamente, Jesus. Agora, para sua meditação, você já chegou a pensar na gravidade do pecado que as pessoas cometem quando consideram Maria corredentora? Pensa bem nisso. Elas estão insinuando que Jesus é meio salvador, meio redentor, e, portanto, insuficiente para fazer a obra completa da redenção do pecador. Querendo honrar Maria, acabam desonrando o próprio Senhor Jesus Cristo, Deus e homem. Será que alguém na glória, diante daquele Cristo que enche os céus, terá coragem de chamá-lo de co-redentor, co-salvador, co-autor da nossa salvação para Cristo? Porque a hora que você fala que Maria é co-redentora, então Jesus também é co-redentor com Maria. João 14,6, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Atos 4,12, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. E mais uma coisa importante de lembrar, veja se você encontra Maria em qualquer uma das epístolas dos apóstolos que são a base da doutrina da igreja. Você não vai encontrar. A última vez que ela aparece é no princípio de Atos e nunca mais.